Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Este vídeo é a primeira parte da resolução das questões de matemática da primeira fase do vestibular FUVEST 2024. Todas as questões serão resolvidas de forma detalhada e comentadas. A numeração das questões é a da prova V. Se você está se preparando para o vestibular ou gosta de desafios como esse, então esse vídeo é para você. Aproveita, já deixa o seu like e se inscreve no canal. E, sem mais delongas, vamos começar! A primeira questão de matemática da FUVEST 2024 é sobre matrizes. A questão traz como exemplo uma rede social formada por 4 pessoas, P1, P2, P3 e P4, e uma matriz associada a essa rede social, uma matriz 4x4, cujas posições podem ser preenchidas apenas com 0 ou com 1. O valor 1 na posição A e J significa que a pessoa PI segue a pessoa PJ, e o valor 0 na posição A e J significa que a pessoa I não segue a pessoa J. Tá? Ele fala também que o valor 0 vai ser atribuído às posições A e I, que é um negócio até meio óbvio, né? Que uma pessoa não faz sentido ela seguir ela mesma. E ele fala também que o significado da posição B, MN, da matriz produto M vezes M, que é igual a M ao quadrado, é a quantidade de conexões da pessoa PM até a pessoa PN, passando exatamente por uma pessoa, diferente dessas duas. Isso ele chama de conexão de grau 2. Tá? E aí, com relação a essa rede social, ele pede para avaliar qual é a alternativa correta dentre as 5 apresentadas. Tá? Então, para fazer essa questão, a primeira coisa é fazer o produto, m ao quadrado, multiplicar a matriz M por ela mesma. Tá? Aqui, uma coisa que foi até legal por parte da banca examinadora, a questão já trouxe o método para fazer a multiplicação de duas matrizes. Aí no quadrinho Note e Adote, ele fala como que a gente obtém a entrada BMN da matriz M ao quadrado. Então agora é fazer conta, tá? Aqui não tem jeito. Conforme está aparecendo aí na tela, a gente vai precisar calcular cada uma das 16 posições da matriz M ao quadrado, tá? Utilizando o método apresentado no enunciado. Tá? Aqui realmente não tem jeito, é bastante conta. Né? Apesar de serem contas simples, que envolvem apenas zeros e uns, e multiplicações e somas, aqui fica bem fácil de se enganar, de se atrapalhar em alguma dessas contas aí. Tá? Isso que acabou tornando essa questão um pouco mais difícil, tá? Do que ela deveria de fato ser. Tá? Então, fazendo aí a multiplicação, conforme está aparecendo na tela, nós obtemos a matriz M ao quadrado. E aí, com essa matriz, nós precisamos analisar cada uma das 5 alternativas até achar a correta. Alternativa A. Existem 5 pares de pessoas diferentes que não possuem conexões de grau 2. Bom, para analisar essa afirmativa, a gente vai ter que contar em quantas posições a gente tem o número 0. Tá? Olhando a matriz M ao quadrado, nós observamos que há 4 posições com o número 0, o que indica que existem 4 pares de pessoas que não possuem conexões de grau 2 e não 5. Então, essa alternativa é falsa. Alternativa B. Existem 6 pares de pessoas diferentes que possuem apenas uma conexão de grau 2. Bom, aqui a gente vai precisar contar a quantidade de
entradas, a quantidade de posições preenchidas com o número 1, desconsiderando as posições da diagonal principal, que conforme até o próprio enunciado fala, a gente tem que desconsiderar. Então, de fato, contando as posições fora da diagonal principal preenchidas com 1, nós enxergamos 6 posições, tá? Então, a alternativa B é a alternativa correta, tá? Então, foi uma questão que, na minha opinião, estava aqui de médio para difícil, tá? Por conta aí do trabalho que deu para resolver, fazer todas essas contas para chegar na matriz m ao quadrado. Conceitualmente ela é tranquila, mas tinha que interpretar corretamente o enunciado e fazer aí a conta corretamente para poder analisar e chegar na resposta correta, tá? A questão 31 aborda geometria espacial e geometria plana. O enunciado fala de um reservatório de um caminhão-pipa em formato cilíndrico, cujas dimensões são 6 metros de comprimento e 2 metros de diâmetro. Aí depois ele menciona que uma escola contratou o serviço desse caminhão-pipa para abastecer a sua caixa d'água. E depois do abastecimento, o nível do reservatório correspondia a 3/4 da altura, tá? E aí tem uma figura que está ilustrando essa situação. Aí a questão pergunta o volume de água utilizado para abastecer a caixa d'água dessa escola, sabendo que o reservatório do caminhão estava cheio antes do abastecimento, tá? Então, para começar, está aparecendo aí na tela uma figura que representa a situação descrita. Tá aí uma representação da base desse reservatório cilíndrico e um segmento de reta horizontal que está representando o nível da água após o abastecimento, tá? Também tem aí ao lado dessa figura uma representação da altura do nível da água. E eu também estou destacando aí em branco o segmento circular cuja área precisa ser calculada para a gente poder chegar no volume pedido na questão, tá? Então, segundo o enunciado, como o diâmetro da base desse reservatório cilíndrico era de 2 metros, a gente consegue aqui calcular a altura do nível da água, tá? Como ela estava ocupando 3/4 da altura, então a gente multiplicando 3/4 por 2, nós concluímos que a altura do nível da água era de 1,5 metro, 3 sobre 2 metros, tá? E agora a gente já pode aqui traçar 2 raios dessa circunferência, tá? Que isso vai ser útil para calcular a área desse segmento circular. E também para ajudar, eu também estou traçando aqui um terceiro raio, tá? Paralelo aqui à altura do nível da água, tá? Então, a gente já pode concluir que esse raio mede 1 metro, porque como o diâmetro mede 2 metros, raio é metade do diâmetro, então raio de 1 metro, tá? Feito isso, eu posso aqui traçar a altura do triângulo formado aqui pelo segmento de reta do nível da água e pelos 2 raios traçados, tá? Então, a gente, a partir daqui, já consegue calcular a altura desse triângulo, porque como a altura do nível da água era de 1,5 metro e o raio é de 1 metro, então fazendo 1,5 metro menos 1, a gente chega em meio metro, tá? Eu também vou traçar um ângulo que eu estou chamando aí de θ, tá? Um dos ângulos desse triângulo retângulo. A partir daqui, eu consigo calcular o cosseno desse ângulo θ. Como o cosseno é o cateto adjacente ao ângulo dividido pela hipotenusa, eu concluo a partir daqui que o cosseno de θ é igual a 1/2. E daqui eu concluo que o θ é igual a π sobre 3, ou 60 graus, tá? E aí, como o outro triângulo é um triângulo congruente, um triângulo retângulo congruente ao que a gente acabou de trabalhar,
eu também estou marcando aqui o outro ângulo, que é igual a θ. Tá? E aí, eu calculo a partir daqui o seno de 2θ, que é seno de 2π sobre 3, ou 120 graus, que é igual ao seno de 60 graus, que é igual a raiz de 3 sobre 2. Feito isso, eu consigo calcular a área do setor circular, tá? Que vai ser igual à área do círculo dividido por 3, porque como o ângulo desse setor circular é 120 graus, 360 graus, que é a volta completa, dividido por 120 graus, vai dar igual a 3. Então, a gente faz aí a área do círculo, que é π vezes 1 ao quadrado, e isso dividido por 3, então a gente chega que a área do setor é igual a π sobre 3 metros quadrados. Tá? A gente também consegue calcular a área do triângulo. A área do triângulo, a gente sabe da geometria plana que é metade de um lado vezes o outro, vezes o seno do ângulo entre esses dois lados. Tá? Então, aí, como dois lados correspondem ao raio, que mede 1, e a gente sabe que o ângulo entre eles mede 2π sobre 3, então a área do triângulo é 1 vezes o seno de 2π sobre 3, tudo isso dividido por 2. Fazendo as contas, conforme está aí aparecendo, a gente chega em raiz de 3 sobre 4 metros quadrados. Tá? Aí, a partir daqui, a gente já consegue calcular a área do segmento circular destacado, que é só fazer a área do setor circular menos a área do triângulo. Então, fazendo essa conta, nós chegamos em π sobre 3 menos raiz de 3 sobre 4 metros quadrados. Feito isso, a gente já consegue calcular o volume da água utilizada para abastecer a caixa d'água da escola. É só a gente calcular o volume de um sólido cuja base é o segmento circular e a altura corresponde ao comprimento desse reservatório. Tá? Então, aí, fazendo as contas, conforme está aí aparecendo, a gente vai ter π sobre 3 menos raiz de 3 sobre 4, tudo isso multiplicado por 6. Desenvolvendo, a gente chega em 2π menos 3 raiz de 3 sobre 2 metros cúbicos, que é o que está na alternativa B de bola. Tá? Então, uma questão trabalhosa, uma questão aí que eu considerei de nível médio. Tá? Tinha que ter bastante atenção para fazer ela corretamente, ter aí conhecimentos de geometria plana para poder fazer a resolução da forma correta, tá? Questão de nível médio. A questão 33 é sobre um certo medicamento produzido por uma empresa farmacêutica formado por 4 componentes, A, B, C e D. A questão traz uma tabela que contém a quantidade de cada componente no medicamento e o custo de cada componente. E aí depois o enunciado menciona que para a produção do próximo lote do medicamento, a empresa vai ter um gasto diferente para fabricá-lo, porque os custos de algum dos componentes sofreram alterações, que estão indicadas aí em uma outra tabela. Tá? Aí ele mostra a variação no custo de cada componente. E aí a questão pergunta qual é o aumento em reais no custo do medicamento. Então, a primeira coisa a ser feita para solucionar essa questão é a gente saber como faz para calcular a variação em reais do custo de cada um dos componentes. Então, para a gente poder fazer esse cálculo dessa variação, a gente pode fazer a quantidade do componente utilizado no medicamento vezes o custo desse componente e tudo isso multiplicado pela variação percentual. Tá? É assim que a gente faz o cálculo da variação de cada componente. E aí, calculando componente a componente aí, as variações,
conforme está aparecendo aí na tela, o componente A, por exemplo, como a quantidade utilizada é de 200 miligramas, tá? A gente faz 0,2, porque aqui tem que se atentar que todas as quantidades aqui, elas têm que estar numa mesma unidade de medida. Como aqui o custo está em reais por grama e a quantidade está em miligramas, a gente tem que fazer a conversão de miligrama para grama, tá? Então 200 miligramas correspondem a 0,2 gramas. Então a variação no custo do componente A vai ser 0,2 vezes 700, que é 700 reais por grama, vezes 0,07, porque a variação foi positiva em 7%. Então, fazendo a conta, a gente tem que a variação do custo do componente A é de R$ 9,80. Fazendo a variação do componente B, a gente faz 0,07, porque são 70 miligramas. 70 miligramas convertidas em gramas dá 0,07 gramas, vezes 500, que é o custo desse componente, vezes menos 0,05, porque pela tabela 2, a variação no custo percentual do componente B foi de menos 5%. Tá? Então, por isso esse sinal negativo. Então, fazendo a conta, a gente chega em menos R$ 1,75. No componente C, são utilizados 130 miligramas e o custo de cada grama desse componente de R$ 300. Só que aqui não houve variação de zero. Então, consequentemente, nós concluímos que a variação no custo desse componente foi de R$0. Por fim, o cálculo da variação do custo do componente D são 100 miligramas, ou 0,1 grama, vezes 120, que é o custo, R$120, vezes 0,10, porque pela tabela 2 a variação no custo do componente D foi de mais 10%. Então, fazendo a conta, nós chegamos em R$ 1,20. Então, para calcular o aumento do custo do medicamento, nós fazemos a soma dos custos, das variações dos custos dos 4 componentes. Então, conforme está aparecendo aí na tela, nós chegamos em R$ 9,25, que é o que está na alternativa A, tá? Então, essa foi uma questão de fácil para média, eu diria, tá? Era uma questão que, conceitualmente, ela não era muito difícil, era só interpretar corretamente o enunciado, interpretar corretamente aqui as tabelas apresentadas, não esquecer de fazer a conversão de miligrama para grama, fazer os cálculos aí das variações de todos os componentes e depois fazer a soma de tudo, tá? Questão de fácil para média. E assim concluímos a primeira parte da resolução das questões de matemática da FUVEST 2024. Nos próximos vídeos eu vou postar as demais partes da resolução. Então, eu gostaria de pedir para você, caso tenha gostado, de deixar aí o seu like e se inscrever no canal, tá? Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Valeu!